conversando com você, porque você pediu e porque é um tema que precisa ser tratado, suicídio. O Brasil está em 8º lugar aí, né? Ranking, né? Mundial. Esse índice mundial diz que no mundo, a cada 4 minutos, não, a cada... 40 segundos. A cada 30 segundos, 4 pessoas se suicidam, não é isso? E aqui no Brasil, a gente tem, nos últimos anos, 11 mil suicídios. E desses 11 mil, 9 mil homens e 2 mil mulheres, né? Precisamos cuidar desse assunto. Queria ver com vocês essa questão. Muitas vezes, no processo, na tomada de decisão, as pessoas simulam uma melhora, né? Para que é como um sinal ali de preparação ou de caminhar para o ato de suicídio. Como que isso efetivamente pode acontecer? Como é que a gente pode perceber que esse momento chegou? E ainda, já encadeando para que vocês possam comentar, uma pessoa que comete o suicídio, numa família em que uma pessoa comete o suicídio, há possibilidade de outras pessoas cometerem o mesmo ato? Como que é isso? Assim, eu acho que é importante, né, frisar que de cada 10 pessoas que falam que vão se suicidar, 8 realmente vão lá e tentam. De cada 10, 8? De cada 10 pessoas, 8 tentam. Então, isso quebra aquele mito de que quem quer se matar não dá sinais, não avisa. Ok, verdade. O CVV, né, no trabalho de prevenção, a gente reconhece que o suicídio é um ato de comunicação, né? E a pessoa vai deixando sinais. Só que, às vezes, a gente não percebe esses sinais, né? Os sinais, às vezes, começam quando a pessoa diz assim, poxa, hoje eu não estou feliz, hoje eu não quero sair porque o dia hoje não está legal. Então, ali já deixa, né, sinais de que alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa, de que ela realmente precisa de uma ajuda, precisa ser ouvida, né? Então, assim, é importante a gente observar a pessoa para que ela possa, né, se colocar e expor o seu sentimento. O que acontece muito hoje é que todo mundo quer ser o protagonista da história. Quer dizer, a gente não dá espaço para o outro, para ele poder falar, das suas fraquezas. Existe uma pressão muito grande hoje em torno da felicidade. A gente tem que ser alegre 24 horas por dia. Cobrança, né? Tem que ser feliz, tem que ser bem-sucedido, tem que ser tudo... Só o lado bom das coisas, né? Você não pode ter um fracasso. É complicado mesmo. Quer dizer, então, a gente precisa observar isso, porque, na verdade, o suicídio é um ato individual que, muitas das vezes, demonstra que um coletivo todo está em crise. Quer dizer, aquele coletivo todo precisa ser realmente tratado. Nesse sentido, quando uma pessoa da família se suicida, há possibilidade de outros casos acontecerem nessa mesma família? Sim. Porque tem a questão que eu falei, né, que não é só psicológico, é social, é biológico, é hereditário, é genético. Mas eu acho que até mesmo por conta de que é isso, porque é um ato de comunicação. Então, se aquela família não consegue lidar com aquilo de uma determinada maneira, muitas vezes isso passa para o outro da família que aquele é um caminho viável. Então, né, nem tanto, a gente pode até falar de traço genético, mas eu acho que é muito mais por conta de que aquele caminho de comunicação foi expressado e que talvez aquela família, se ela não for trabalhada, ela vai entender que aquele é um caminho, né, que é um caminho possível. Então, é preciso que essa família possa ser trabalhada para que ela descubra novos caminhos. Então, é porque é sempre um ato, a gente sempre, por mais que é sempre direcionado ao outro, mesmo que seja algo que eu faça com o meu corpo, é direcionado ao outro, seja o corpo social, seja a minha família, assim, a gente está sempre nessa relação com o outro. E nessa falha que acontece disso, né? E então, a gente precisa estar sempre entendendo isso. Como é que é... Desculpa, você falar. Não, tem um estudo interessante na Unicamp que mostrou que 17% da população brasileira, em algum momento, pensou em suicídio. Né? Numa sala de aula de 30 alunos, 5 pensaram em suicídio. Então, a questão não é
a questão do pensar no suicídio, é como eu lido com esse Exato. pensamento, o que eu Exatamente. faço, como eu administro esse pensamento. Eu acho que isso é interessante, né? A forma de eu administrar esse pensamento. E eu acho que vai muito na questão da educação. Eu acho que poderia trabalhar, por exemplo, nas escolas, a questão da educação emocional, né? Para que a criança tenha um poder maior de resiliência para poder lidar com as perdas, poder lidar com, né, com as dificuldades da vida. Porque tem um valor muito grande, né, na inteligência cognitiva, mas a emocional acaba que ficando um pouquinho, né, A gelada. pessoa que tem uma boa, que desenvolve a inteligência emocional, ela alcança ou trabalha melhor a própria cognitiva, né? Ela vai buscar a informação, o conhecimento, etc. Muitas vezes ela pode até ter um conhecimento e ter um desenvolvimento, né, da inteligência cognitiva normal, como a gente chama, até ser um superdotado, mas se a inteligência emocional, se o controle, o domínio emocional não existir, ela se perde no trabalho, ela se perde nos relacionamentos, ela se perde em tudo, né? A gente vê pessoas de sucesso que muitas vezes porque não lidam bem com o emocional e que acabam destruindo a própria vida, perdem seus empregos em todos os níveis. É muito importante. Então, esse tipo de inteligência deve ser valorizada também. E tem que ser trabalhado, né? Então, né, a gente entende nesse sentido, né, um avanço da psiquiatria também é entender de que as ações de cuidado, elas não podem ser limitadas simplesmente na questão do medicamento e terapia. É preciso ir para além, é preciso trabalhar essa questão, né, da inteligência emocional, fazer com que isso seja desenvolvido. Por isso a gente tem feito muitos trabalhos ligados com arte, né, com artesanato, arte, né, enfim, explorando, né, que a pessoa possa criar novas formas de comunicação. Então, né, isso eu acho que é uma coisa muito importante. A gente, por exemplo, tem uma experiência, né, eu sou diretora do Museu Bispo do Rosário na colônia Juliano Moreira, então a gente tem coisas muito interessantes nessa possibilidade de desenvolver com a cultura, né, a gente entendendo que a cultura pode ser uma ferramenta muito interessante na possibilidade de prevenção e cuidado em saúde, né? Então, isso é uma coisa muito importante da gente estar desenvolvendo. Como é que a lei, como é que a legislação lida com essa questão do suicídio, né? Existe uma penalidade, claro que não para quem chega às vias de fato, porque essa já é a penalidade da pessoa, né? Mas muitas vezes uma pessoa que tenta o suicídio e não consegue, como é que a legislação trata isso? É um crime doloso? É um crime doloso ou como é? Que a gente chama, Paulo me ajuda, doloso ou culposo. Ou culposo, exatamente. Como é que é e como é que a legislação... Isso é um problema, né? Assim, a gente normalmente até nos atendimentos, a gente, né, em emergência e tudo, a gente não, né, a gente acaba tendo que atenuar isso, né? Porque se, por exemplo, se uma pessoa que tem plano de saúde e tudo, né, se comete faz uma tentativa de suicídio, se a gente sinaliza que foi uma tentativa de suicídio, ela perde o direito de receber o atendimento pelo plano, porque, né, foi um ato cometido pela própria pessoa, intencional, então isso ela não pode ter cobertura, né? E é um crime, porque nós estamos no corpo social, então é um crime contra o Estado, porque o nosso corpo pertence ao Estado, né? Mas acaba assim, né, não sendo... Eu nunca vi, pelo menos, né, ninguém ser imputado por uma tentativa de suicídio, né? Mas eu sei que tem essas... porque você, efetivamente, você não pode, você infringe a lei quando você comete esse ato, porque é proibido, né, se matar, é proibido matar a si mesmo também. Porque, na verdade, é uma loucura, né? O plano de saúde não dar assistência, porque também há um reconhecimento de que é uma doença. Sim. Né? É um desequilíbrio, é uma doença, precisa de tratamento. Como? Se isso acontece, um plano de saúde não dá cobertura para o tratamento. Eu acho que é uma coisa que os legisladores precisariam realmente olhar e cuidar, porque
é uma loucura. Queria ouvir a opinião de vocês também sobre a questão do suicídio assistido. Qual é a opinião de vocês? Ele não sei se cabe a expressão, ele é válido, ele é condenável? Assim, tem alguns estados americanos, né, que já praticam o suicídio assistido. É polêmico, acho que uma informação polêmica. É difícil opinar, né, sobre essa questão do suicídio. É difícil, porque isso depende da cultura, né, do indivíduo, da questão familiar, aí da classe, enfim, né, tem muitos fatores aí, isso depende de muita coisa. Acho que cada um deve ter a sua opinião particular, né? É sempre uma questão polêmica, né? Justamente por conta disso, né? Como que eu não posso gerir o meu próprio corpo e determinar esse tipo de situação, né? Então, é claro que essas situações vão aparecer mais quando você tem situações, né, de doenças terminais e que a pessoa está passando por um tenso processo que ela não vê perspectiva em relação a isso. Mas isso é sempre muito controverso, porque o impulso de vida também é sempre muito forte, né? Então, você vê situações de pessoas que se programaram para isso, para assim, então eu quero, quando chegar em determinado, eu quero, e que na hora não recuaram, né? Então, isso é porque a vida, ela aparece de muitas formas, né? Não é, a gente às vezes acha que em determinada situação, eu não suportaria, eu preferia morrer e tudo, mas o viver é a cada dia, a cada vez, né? Então, a cada vez a gente é surpreendido com alguma coisa e a pulsão de vida é sempre muito, muito intensa, né? Então, sempre... eu acho que claro que respeitar o desejo da própria pessoa, mas podendo dar a possibilidade para que isso seja algo construído com clareza, né? Porque é sempre o imponderável, né? Alguém concordaria que fosse legalizado? Eu assim, sinceramente, eu não tenho uma posição definida. É difícil, porque, quer dizer, você vê uma pessoa, por exemplo, no estágio terminal, sofrendo, aí você implica questões religiosas, questões da fé, envolve questões culturais, entendeu? Então, isso é uma questão para ser discutida, né? Justamente. E muito discutida. É claro que é poder pensar assim, né? Porque a questão assim, qual seria o critério para isso, né? Esse que é o ponto, né? Assim, teoricamente, ok, vamos ter a determinação. Mas qual é o critério? Que condição que eu vou ter, né, como legislador para dizer assim, essa situação é viável e essa não? Então, é uma linha muito tênue, né? Abre brechas, né, que podem ser extremamente complicadas. Um caso para um vai servir para o outro, será? Exatamente, exatamente. Gente, já precisamos ir para o nosso último intervalo. Vamos para o intervalo e a gente volta já para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.